Por que você acha que isso acontece? Isso acontece por omissão ou por conivência. Não tem outra explicação. Conivência pode ser um possível acordo com o Você comandante, tudo para não combater o... Você imagina o Morro do Dendê, por exemplo, um reduto, um dos mais bem armados do Rio de Janeiro. Como é que uma operação policial acontece sem um disparo de arma de fogo? Não tem como. Que milagre é esse? É para dar satisfação para a sociedade? A sociedade não está mais idiota. Ela sabe exatamente o que está acontecendo. E eu condeno essa prática. A polícia ela é maior do que isso. Ela é melhor do que isso. Os homens que são empregados lá, eles querem uma polícia de verdade. Os homens que são empregados numa operação igual a essa, muitas vezes vão virados, acordam cedo, acreditando que de fato vão defender a sociedade, que vão ser úteis. Chega lá, a decepção, uma guerra avisada. Interessa a quem isso? Isso você acha que essa conivência de alguns oficiais ou um possível sistema criminoso ali, ou de acordo da polícia com a corporação, pode pôr em risco a vida dos policiais que estão ali honestamente para lutar pela sociedade, para servir e proteger? Ela põe em risco, evidentemente, porque essa é uma prática que não é só da ilha, é de todo o estado. E em todo o estado moram policiais. E quando você não toma uma atitude, o tráfico avança, as barricadas avançam e cada dia menos você tem o seu espaço. Você, hoje no Rio de Janeiro, é muito difícil você não se esbarrar numa barricada. Os bondes transitam livremente porque sabem que não vai haver uma intervenção, não há um trabalho sério. Primeiro, por conivência. E segundo, porque não há retaguarda jurídica. E aí a gente entra na esfera política, para aquele policial. Então, qual é a alternativa que ele tem? Amarrar as mãos e passar simplesmente as 12 horas dele ali. Ele quer ser um sobrevivente naquele período de serviço, apenas e tão somente. Se caso um policial ele vê uma situação de crime nessa área, vamos lá, na Ilha do Governador, e ele não atua ali em combate de crime para o cumprimento da lei, ele pode responder um crime de prevaricação? Ele pode, mas é muito mais fácil ele ser perseguido do que responder um crime de prevaricação. Você prevarica todo dia. Crimes acontecem todos os dias. Você vai em qualquer esquina, tem um apontador do jogo do bicho. Ainda que seja de menor potencial ofensivo, você tem o crime acontecendo ali. E o policial não vai mexer por quê? Porque está ali, porque alguém permite que esteja ali. Mas pela lei, qualquer cidadão pode dar uma voz de prisão até para o policial, se caso ele não estiver ali no cumprimento da lei. Claro, mas o próprio cidadão sabe como é que funciona o sistema, né? Porque se o policial é perseguido, o cidadão também vai ser. Evidentemente. No ruim de tudo, o policial tem uma arma de fogo para se defender, e o cidadão? Entendi. Você chegou a formalizar essa denúncia na corregedoria, nos órgãos competentes que fiscalizam essa parte da polícia militar ou não? Olha, essa denúncia, na verdade, ela veio à tona quando questões iguais a essa começaram a acontecer. Quando as perseguições de forma muito descarada e que me afligiam diretamente, porque foram 2 processos administrativos. Na verdade, um deles, que foi em 2014, e quando tudo começou e veio perpassando comandos na ilha, eu denunciei de forma pública nas redes sociais e fui punido. Me deram 20 dias de prisão. Houve uma mobilização para que me expulsassem. Um determinado comandante, que, olha, tempos depois foi investigado e foi condenado a mais de 20 anos exatamente por aquilo que eu havia denunciado. Por que isso aconteceu? Eu, com muita energia, cheguei na Ilha do Governador querendo produzir, querendo ser o cuidador do meu espaço, a ilha onde eu moro. E fui parar no GAT, Grupo de Ações Táticas. Nós tivemos um bom resultado numa operação, um resultado de verdade, sem acordo. E a partir dali, obviamente, que aquela gestão passada, ela ficou muito chateada. Então, houve uma proposta de dinheiro, para quem não sei, seria leviano se eu citasse nomes, se eu tivesse como provar, faria,
mas não posso afirmar, mas houve uma oferta de dinheiro para que eu fosse transferido daquela unidade, e tentaram. Essa proposta foi Do tráfico para alguém do dentro da alto Polícia escalão Militar. do 17º. E só quem tem autoridade para te transferir é algum oficial. Exatamente. Então, se existiu verdadeiramente essa proposta e esse acordo para te tirar de lá, foi feito com algum oficial da área. Exatamente. Isso em 2013, 13 e 14. Quando soube disso, obviamente que eu não fiquei contente. Fui às redes sociais e explanei essa minha insatisfação. Por essa razão, fiquei preso 20 dias, tentaram me expulsar. Começou a partir daí uma série de porrada no lombo. Não tive mais paz. Fui para a cabine, tentaram me mandar para o BPVE, tentaram me mandar para o 6º Batalhão, me empenaram no inquérito policial militar, onde eles queriam me acusar de associação ao tráfico, o que eu mais combati. Isso foi parar na mão do Ministério Público, que enxergou aquilo como a maior aberração, a maior forçação de barra, e mandaram arquivar por falta de lastro probatório mínimo. Quer dizer, o próprio tráfico me denunciando. Entendi. E isso, logicamente, que com apoio de alguém, da corporação. Alguém que tem interesse das coisas como estão. E superamos isso. Quando a gente ganhou um conselho disciplinar, não demorou nem um mês para eles me empenarem em outro. E olha, chegaram no fim do inquérito policial militar. Na verdade, no começo, eles me acusam de crime militar de natureza grave. E eles me colocam na rua com base numa portaria que já não tem mais valor, que foi revogada. E que ainda que tivesse vigorando, não caberia a punição. Então vamos Ela lá. é desproporcional. Você teve perseguições dentro da Polícia Militar de 2013 até agora. Exatamente. Sendo que após a última gravação que você fez nesse podcast, que você denuncia possível esquema criminoso da máfia das vans, eles te expulsaram. E a alegação dele foi em cima de uma portaria que já foi revogada, que não tem mais valor. O interessante é que o processo todo está cheio de erros, cheio de vícios. Eu tentei, obedecendo a cadeia hierárquica, chegar no comandante-geral, porque o comandante-geral, ele, na verdade, quando vê aquele processo desse tamanho, ele não sabe o que está acontecendo, ele simplesmente assina. Para explicar a ele o que é que estava acontecendo. E aí, para na mão do comandante do 1º CPA, nosso aqui da capital, que era, na época, o comandante do 17º. Sim. Obviamente que para ele não ia ser interessante que eu chegasse no comandante-geral, porque saberia-se que ele era o comandante à época. E eu disse para ele, dessa maneira aqui, o que estava acontecendo. Interessante é que ele já não era mais o comandante do batalhão quando assinou me submetendo a conselho. Houve uma mobilização muito pessoal, de maneira que levaram o processo até o RP Monte, onde ele estava comandando, para assinar. Depois de feito o trâmite, onde os oficiais que votaram 2 contra mim e 1 foi favorável. Esse 1 foi transferido do batalhão, perseguiram o tenente, que é um conhecedor do nosso trabalho sério e que não se curvou diante das determinações desse oficial que me acusava.